Esta é a quarta temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da TV PUC. E agora conversaremos sobre o trabalho do arquiteto em iluminação. E para isso vamos conversar com Guilherme Artigas, que é arquiteto e urbanista pela FAAP. É arquiteto de iluminação. É sócio da LD Arte, Comércio e Serviços de Iluminação. Atua nas áreas de consultoria em iluminação e projetos luminotécnicos. Desenvolve, junto com seus parceiros, luminárias para diversos tipos de ambientes, como residências, indústrias, comércios, museus, galerias, restaurantes, igrejas, entre outros. Eu agradeço a sua presença. E podemos começar com uma situação inusitada, uma situação engraçada ou até mesmo uma piada que mostra o estereótipo da profissão. Eu acho que não é nem muito piada, assim, mas é mais foi bem no começo da profissão. Eu já trabalhava em iluminação como estagiário, enquanto eu cursava arquitetura. E daí acabei escolhendo o meu trabalho de conclusão de curso, fazer um trabalho sobre projeto de iluminação de uma área do litoral norte, Ilhabela no caso, né? E daí chamei o orientador, que era da faculdade, chamei mais um urbanista e acabei chamando como banca, é isso? Como banca, para banca. Fazer toda a parte de avaliação, e acabei chamando meu chefe para poder ter uma parte mais técnica, né? Então, era uma área tão desconhecida na época, assim, eu me formei em 2002, mas era uma área tão desconhecida, a gente ainda não tinha tido apagão, o pessoal ainda não tinha dado muito valor para o que é a luz, o que é a lâmpada e tudo mais. Então, assim, eu comecei a explicação e terminei todo o meu trabalho, toda a explicação de um ano de estudo. E no final ficou tanto o meu orientador, que sabia do assunto, mas assim, só pelo que eu falava com ele, e a urbanista, ficaram os dois olhando e eu comecei a discutir com o meu chefe, o técnico dessa parte de iluminação. E assim, ficamos discutindo mais de 1 hora. E os dois ficaram só olhando, e no final eles falaram assim, ó, a nota que ele te der, a gente vai dar, porque a gente não entendeu absolutamente nada do que vocês falaram, e o que tiver certo, vocês que decidem, e a gente vai acatar o que ele decidir. O que a gente conhece do arquiteto é o arquiteto que projeta edifícios, casas. O que faz um arquiteto em ou de iluminação? Um arquiteto de iluminação, ele trabalha muito em parceria com o arquiteto. Então, assim, eu sou arquiteto, assim, então a gente brinca que a gente desenha a 4 mãos. Nunca você consegue fazer um trabalho sozinho de arquitetura de iluminação. Você tem que estar sempre em parceria com o arquiteto para poder desenhar. Então, é sempre um trabalho a 4 mãos. Você leva toda a parte técnica, toda a sua bagagem para poder valorizar aquela obra que está sendo executada. Então eu brinco que é muito fácil você estragar um projeto inteiro de arquitetura. A iluminação é muito simples para você estragar e muito complicada para você valorizar. Então é uma área bem técnica, que você consegue usar também a parte de arte e tudo mais, você consegue criar muito, mas é uma área muito técnica. Então isso você trabalha sempre em parceria com o arquiteto, desenvolvendo desde o conceito até o último detalhe da luminária, que vai parafuso ou não, e se vai ímã ou não e tudo mais. Então vamos imaginar concretamente. O arquiteto bolou como vai ser um apartamento, né? Aí construíram, o engenheiro também vai participar do projeto e tal. Quando entra, e o que faz exatamente o arquiteto de iluminação? Bom, existem 2 caminhos. Existem assim, quando entra e quando seria o ideal entrar. Tá. Então assim, eu até brinco um pouco que a gente fala que todo ano a gente vai fechar o escritório de arquitetura de iluminação e vai abrir um escritório de fundação. Porque quando a gente está na parte de iluminação, o cliente já está mal-humorado, já está sem tempo, já está sem dinheiro. Então, assim, é complicadíssimo. Assim, a gente já chega e o cliente já... Isso é uma boa situação engraçada. E o cliente acaba, assim, ele já aprendeu tanto, já foi
ou passado para trás, ou achou que foi passado para trás durante a obra, que chega a gente já chega, a gente já apanha sem saber por quê. Então, assim, quando deveria entrar o arquiteto de iluminação? Deveria entrar no começo, no conceito do projeto de arquitetura. Então, assim, a gente tem alguns casos que a gente consegue entrar isso lá desde o começo, fazendo o projeto de arquitetura de iluminação junto com o projeto de arquitetura. Mas ele pensa em janela também? A gente pensa também na questão da iluminação zenital, da iluminação solar. Tá. Só que a gente precisa seguir algumas regras, né? Então, assim, a gente precisa algumas normas. Tanto é que a gente tem uma norma nova agora, se não me engano, de 2002, que detalha muito mais a questão de iluminação zenital, iluminação natural, tudo mais. E isso a gente não tinha antes. A gente tinha uma norma de 1970, que nem tinha computador na época e tudo mais. Só que a gente também tem que pensar à noite, a hora que não tem luz, porque não adianta a gente seguir a norma durante o dia e esquece do que acontece à noite, né? Então, a gente trabalha muito com... Então, assim, voltando só à questão de quando entrar, seria no começo. Quando a gente entra, em 90% dos casos, no final da obra, quando está terminando de fazer o projeto de elétrica, lembram, vamos chamar o pessoal de iluminação que a gente precisa fazer alguma coisa. Então, assim, a gente sempre chega atrasado no projeto. Então, é uma... Tem que se adaptar já ao que está lá, mais ou menos, pronto. É uma pronto. correria. É muito engraçado, assim, que o pessoal liga... Algumas pessoas que não têm muito conhecimento ligam e falam, a gente está com prazo apertado, que a gente precisa de 15 dias para fazer o projeto, executar as luminárias e instalar. A gente fala, não, isso é o praxe, assim, a gente tem isso aí, é como se fosse uma montagem de uma feira. A gente está sempre correndo atrás, assim, porque é muito difícil, o pessoal chama a gente desde o começo. E aí, como é que é esse trabalho de iluminação? Primeiro trabalho que a gente faz, a gente, junto com o arquiteto, ele vai ter a planta, vai ter o conceito, a gente vai entender o que o cliente quer. Então, a gente normalmente tem uma conversa com o cliente, porque a iluminação é algo abstrato, né? Assim, cada um tem uma sensação com a iluminação. Então, eu gosto de uma casa com iluminação mais indireta, tem gente que gosta mais com iluminação, vamos falar com as dicróicas, jogando muito claro. Então, cada um tem uma sensação diferente com a iluminação. Então, você tem que entender muito o cliente, você tem que conversar muito com ele e tentar entender. Tanto é que nas primeiras reuniões, eu brinco que eu não falo nada, eu só escuto. Então, assim, eu escuto todo o cliente. É um ouvidor. Exatamente. Tá? E como todo arquiteto, normalmente a gente faz reunião no final do dia, junto com o casal, na sala de jantar e tudo mais, principalmente residência, né? Então, assim, a gente acaba escutando também muitas brigas de casal, porque a gente já chega lá, já está discutindo sobre obra, e obra é um motivo de briga, né? Eu passei por 2 obras na minha vida e já brinco que acabou. A próxima casa que eu comprar vai ser uma casa com a flor ali na mesa e pronto, prontinha, não quero mais obra. Então, assim, a gente conversa muito com o cliente, entende muito o que ele quer, tenta entender, lógico, o que o cliente quer. E, em cima disso, a gente começa a fazer o projeto e apresentar as referências para o cliente de tudo mais. E começa a trabalhar com mais parceiros, que a gente consegue trabalhar com automação, que é uma área um pouco mais... É mais uma ramificação da iluminação, que acaba entrando no dia a dia, que a gente consegue criar mais cenários, que a gente consegue criar efeitos de iluminação. Como num teatro. Como num teatro. Então, assim, desde o começo eu converso assim, que a gente, quando faz iluminação, a gente trabalha como se fosse um palco. Então, assim, eu sempre tenho que pensar na luz de ataque, que é onde a gente vai dar o destaque na obra, onde que a gente vai querer dar esse ambiente, onde a gente vai querer chamar a atenção. A gente tem a luz de compensação, que é a luz que preenche o ambiente. Em alguns casos, quando a gente precisa, tudo mais, a gente até usa a luz de ribalta para poder chamar um pouco o palco. Luz de ribalta seria iluminar um seria quadro. iluminação de baixo para cima, para você crescer um pouco, né? Então, assim, são vários truques de iluminação que a gente acaba usando. Vamos falar principalmente em residência, a gente faz alguns truques de iluminação, por exemplo, lavabo, a gente sempre usa iluminação indireta para vir para cima. Então,
as pessoas vão para o lavabo, saem todas felizes achando que estão lindas. E daí chegam na sala e estão na realidade, né? Mas a gente pelo menos deixa a pessoa feliz. A hora que ela vai no lavabo, ela sai feliz do lavabo, né? Então assim, você consegue criar todos esses sentidos. Isso é muito na residencial, né? Quando a gente fala de psicologia e tudo mais. Na parte de comercial, corporativos, restaurantes, tudo mais, aí a gente trabalha muito com o conceito que o arquiteto está querendo passar para o cliente. Então, a gente tem o contato com o cliente, mas a parceria é muito mais com o arquiteto. Tá? Ali é uma área mais reservada, então precisa de um tipo de luz. Aqui é uma área de jogo, sala de jantar. Exatamente, a gente consegue fazer isso. Em corporativos, áreas corporativas, a gente tem que seguir muito a questão de normas, porque a gente tem o Ministério do Trabalho, assim, ele foca muito nessa parte de iluminação. Então, assim, toda hora tem medição, luxímetro, que é um equipamento que é usado para medir que a gente chama de lumens, lux, que são as medidas de iluminação. Isso tem direto, são várias fiscalizações, então a gente precisa estar sempre dentro. Porque senão causa problema de saúde. Exatamente, você causa um problema de saúde. Então, assim, você tem problema com o funcionário, que o funcionário vai ter problema de visão, e você tem um problema com o empresário, que vai acabar sofrendo algum processo em cima de... E o consumo também? De tudo, assim. De tudo. Na verdade, assim, o consumo entrou muito nessa questão, hoje em dia, da economia. Assim, tudo começou com o apagão. Tudo começou com o apagão ali, que tinha as famosas PLs, né? Então, assim, todo mundo acabou trocando tudo pelas PLs, tudo mais, e esquecendo de qualquer parte beleza, que são as lâmpadas fluorescentes compactas. Aquelas brancas, aquelas brancas, aquelas coisas não muito bonitas esteticamente, mas que funcionavam para a economia de luz. Então, entrando com essa questão do green building e tudo mais, hoje a gente tem que fazer muitos projetos, a gente tem que trabalhar dentro de normas de eficiência energética. Então, você não consegue mais fazer um projeto sem pensar na economia. Eu, quando te apresentei, falei que você e sua empresa desenvolve, junto com parceiros, luminária. Você inventa luminária também? Exatamente. Na verdade, assim, desde o começo, quando eu comecei a trabalhar com iluminação, eu ainda trabalhava na parte de instalação elétrica. Eu comecei a trabalhar eu era arquiteto, fazia arquitetura, mas comecei a trabalhar como instalador elétrico. Tá? Por uma questão de ocasiões, mas comecei a trabalhar e comecei a trabalhar em casas noturnas, com alguns eventos, e vi algumas luminárias especiais sendo desenhadas para esses eventos. Então, assim, eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero fazer. E comecei a ver que, hoje a gente tem uma diferença muito grande com LED, mas antigamente você tinha muito pouca variedade de luminárias. De luminárias. Luminárias e lâmpadas. Porque assim, você tinha as lâmpadas e você pegava, tinha que inserir naquela luminária e a gente tinha uma variedade muito pequena. Então, assim, o que eu sempre pensei? A gente não pode adaptar a arquitetura ao que tem no mercado. A gente tem que adaptar a luminária à arquitetura. E ver o que tem lá e trazer para o apartamento. Exatamente. Não é a ideia de pegar uma luminária pronta e colocar ali no apartamento. Então, a gente cria a luminária junto com a equipe de arquitetura. Então, assim, você entra na parte técnica, porque você precisa saber toda a macarronada que vai acontecer lá dentro da luminária para poder fazer ela funcionar. Só que você consegue fazer algo personalizado para cada pessoa. E isso, assim, é uma diferença brutal no dia a dia do mercado. Porque quem ficou só com as luminárias padrões, assim, eu só trabalho com luminária padrão, vai ficando para trás. E quem desenvolve a personalização das luminárias acaba indo para frente, conhecendo novos arquitetos, todo mundo começa a chegar para desenvolver novas luminárias. Então, assim, você começa a fazer projetos de grande porte. Então, agora a gente estava fazendo um hotel, a gente teve que desenvolver todo o hotel, todas as luminárias relacionadas a instrumentos musicais. Então, a gente começou a desconstruir todas as
caixas de bateria, microfone, guitarra, piano. A gente começou a desconstruir para construir luminárias em relação a isso. Então, você começa a fazer uma brincadeira e a gente sempre gosta de trabalhar com o lúdico. Assim, fala a gente, a empresa e tudo mais, a gente sempre gosta de trabalhar com o lúdico. Quer dizer, você projeta, alguém constrói. Ou é você que constrói também? Quer dizer, você tem uma indústria? Eu tenho uma fábrica que fabrica essas luminárias especiais. Sua. Não é minha. Eu desenho para elas. Na verdade, são 3 fábricas que eu trabalho de parceria. Então, eu desenvolvo todas essas luminárias, só que assim, eu estou o dia a dia na fábrica. Não adianta eu também desenhar e deixar entregar o papel ali. Pronto, então a gente desenvolve muito. Quer dizer, uma cúpula diferente, um pedestal diferente. De tudo, um modelo diferente. A gente acaba indo um pouco mais além disso, do que só a cúpula e tudo mais. Então, a gente tem 2 caminhos. Tem o desenho de algumas luminárias especiais, então a gente fez agora um prédio que tinha uma relação com São Paulo. Então a gente desenvolveu umas luminárias em formato de nuvem, pegando a ideia de São Paulo da Garoa e tudo mais. A gente rebateu tinha uma área de recepção, de um lounge, a gente acabou rebatendo todo o mapa do metrô de São Paulo e colocou no teto com as cores do metrô, então você entra, são pisos espelhados, você consegue ver o mapa do metrô de São Paulo, todo iluminado, então você começa a criar algo meio fora do padrão. Fora do padrão, legal. E agora a gente tem o advento do LED, né? Que assim, o LED agora chegou para mudar, porque antes você tinha que trabalhar com os equipamentos, só que você tinha lâmpadas limitadas. Você, assim, a gente tem algumas empresas grandes que trabalham que trazem as lâmpadas, e você ficava com algo limitado, principalmente por questão de calor, que as lâmpadas antigas produziam muito calor. Como essas que nós estamos usando aqui. Exatamente, ou a própria beleza, que eram as PLs, que eram as lâmpadas econômicas. Com LED, a gente começou a trabalhar mais numa área minimalista. Então, você começa a partir para algo muito diferente, porque você consegue trabalhar com LEDs que têm a mesma intensidade de uma luz, uma lâmpada de 60 watts, você consegue trabalhar com LED que é uma pastilha, um sorrisal, e emite a mesma luz, só que com um calor mínimo. Então, você consegue trabalhar com outros tipos de materiais. Então a gente começou a trabalhar até com alguns materiais completamente inusitados, que é forro de porta, que a gente chama de tamburato, acho que ninguém sabe o que é isso, mas assim, são colmeias de papelão, então você começa a trabalhar com materiais... Portas internas, né? Exatamente, assim, então você começa a trabalhar com materiais completamente inusitados. E aí você tem cores diferentes, intensidades diferentes, tudo. Você tem uma abertura muito grande. Tudo. Assim, complicou muito mais pro cliente, porque assim, é algo mais complicado de se entender, porque antes você pegava uma lâmpada dicróica, você olhava aquilo lá, é aquilo lá que eu vou precisar colocar ali no meu abajur ou na minha luminária. Hoje não, hoje o LED, ele é composto de diversas partes, ele não é mais uma lâmpada pronta. Existem algumas lâmpadas prontas, por questão de retrofit, de troca mais comercial, mas o LED hoje em dia você consegue trabalhar com refletores de 30 tipos de abertura. E você que monta essa luminória, com o LED e a placa que precisa. Você que monta, só que assim, não é o LED e a placa, assim, você precisa ter o refletor, que são algumas empresas X que fazem. Depois do refletor você tem o COB, que a gente chama que é a placa de LED. Depois disso você tem o holder, que são outras empresas completamente diferentes que fazem. Depois você tem a manta de isolamento, que é outra empresa que faz. Depois você tem o dissipador de calor, que é outra empresa que faz. E depois você tem a parte bruta da luminária. Então, assim, você abriu um leque enorme para poder chegar num produto final. Você tem mais liberdade. Você tem muito mais liberdade. Isso mais complicação. Para a criação é muito melhor. Mais divertido para brincar. É muito mais divertido. Isso é muito mais divertido. Esse arquiteto precisa conhecer muito de eletricidade, quer dizer, tensão, voltagem, ligações, ou não? É engraçado que a gente teve agora, eu pedi até para o pessoal da Philips dar uma palestra para o pessoal do escritório, porque assim, o LED virou um quebra-cabeça. Então, a gente tem o mesmo LED
ele trabalha com 6 tipos de reator diferente. O reator serve para você estabilizar a entrada de energia no LED para ele poder funcionar. Você consegue trabalhar com 6 tipos de fontes diferentes. Essas fontes, cada uma vai fazer o LED emitir uma luz de certa intensidade, com uma quantidade diferente de cor e tudo mais. Então, assim, é complicado, é uma área bem complicada, mas para o básico não é necessário elétrica como algo primordial. Primordial, quer dizer, não é pré-requisito conhecer eletricidade. Não, assim, você precisa saber o básico só para você poder saber o que é carga, o que é potência, corrente, assim, algo muito simples, nada muito que você precise se aprofundar. Lógico que com 15 anos de mercado você precisa saber muita coisa, porque senão você acaba aprendendo. Você acaba aprendendo. O curso de arquitetura não tem uma parte específica disso, ou já tem agora? O curso de arquitetura é assim, a parte de elétrica, ela tem uma subdivisão que é a parte de luminotécnica. Então, assim, é uma parte muito pequena. Sei. Eu brinco que, assim, eu até agradeço isso, porque, assim, os arquitetos saem da faculdade sem saber nada de iluminação. Assim, é básico do básico do básico. Aí você achou um nicho. Aí eu achei um nicho, porque, assim, no começo, quase todos os meus clientes eram os arquitetos que fizeram faculdade comigo. Porque, assim, o Guilherme entendia de iluminação e ninguém entendia, então eu comecei a trabalhar em parceria com esses arquitetos. E esse seu interesse veio de um estágio, é isso? Veio de um estágio. Por acaso você procurou ele? Não, ele veio trabalhando com a parte de elétrica. Mas você tinha feito um curso técnico antes? Não tinha feito nada. Eu fiz todos os cursos possíveis e imaginários depois de formado, todos os cursos tanto de elétrica, quanto de iluminotécnica, quanto de cálculos de iluminação, de softwares de iluminação e tudo mais. Até tive na Polônia fazendo uns cursos na Osram para poder aprimorar mais. Mas, assim, antes disso eu não fazia a mínima ideia do que eu estava querendo. Assim, eu era um arquiteto. Quer dizer, você entrou na arquitetura sem e como esta visão. todo arquiteto, você acha que você vai ser o Oscar Niemeyer na primeira semana, né? Porque, assim, você acha que você vai sair produzindo Brasília e tudo mais. Não, assim, não é tão simples assim. Então, isso foi uma vantagem muito grande que eu tive, porque, assim, é o que a gente conversava, tudo mais. Cada arquiteto formado, primeiro ele começa a trabalhar no escritório, daí ele vai pegando a clientela, confiança, conhecimento, e ele faz, assim, uma quantidade de obras pequenas durante um ano, porque ele precisa fazer desde o começo até o final todo esse acompanhamento. Então, assim, enquanto o arquiteto faz uma obra, a gente consegue fazer 10 a 20, porque a gente atende todos esses arquitetos. Isso eu acho que é interessante em termos de escolha, como orientador profissional falando agora, é que a escolha não termina quando a gente escolhe uma profissão e um curso universitário. A gente continua escolhendo, todo mundo, qualquer profissional continua escolhendo, às vezes escolhas tão difíceis quanto. Não é só o médico, é todo mundo. E quase ninguém, eu sempre brinco com meus alunos, faço uma pesquisa e faz exatamente o que pensava fazer quando escolheu a profissão lá no final do ensino médio. Por quê? Porque as coisas se ampliam, as coisas... Eu sou até um caso à parte nisso, né? Porque eu prestei zootecnia, agronomia, psicologia e direito antes de prestar arquitetura. Assim, não sabia absolutamente nada do que eu ia fazer. Mas começou algum outro curso? Não. Assim, não. Aí eu passei em arquitetura. Nessas escolhas, eu passei em arquitetura e falei assim, vou fazer um mês para ver se é isso que eu gosto. E assim, me inscrevi na FUVEST e tudo mais, não fui em nenhuma, porque assim, era isso que eu queria, ponto. E comecei a trabalhar com obra, com parte de elétrica, de instalação, e fazendo essas casas noturnas, fazendo toda a parte de instalação, eu falei, é isso que eu quero. E o mercado responde a isso? Ele está satisfatório? Hoje em dia o mercado de arquitetura e iluminação, assim, ele está... não está nada muito bom, porque assim, a gente não está numa época muito boa, mas é uma área em expansão, assim, é uma área em expansão porque é uma área muito nova, que é o que eu estava comentando, assim, em 2002 a gente não existia nada de iluminação aqui. Tá, lá fora são outros casos que a gente tem, assim, Alemanha, Itália são outros casos à parte.
mas é uma profissão que está sendo valorizada e crescendo muito, assim, principalmente por essa questão da personalização. Sim. Então, muito arquiteto que gosta de criar está indo para essa área, porque assim, ele não vai pegar mais o existente e colocar no projeto, ele vai poder criar, ele vai poder partir do zero. Então, isso é muito legal, assim, e é o que eu brinco com o brasileiro, né? O brasileiro é o único povo que chega no McDonald's e pede, eu quero um cheeseburger sem molho, sem isso, sem queijo, sem... Então, assim, se a gente for para qualquer outro lugar do mundo, você chega lá, eu quero um Big Mac. Aqui não, aqui você pede um Big Mac sem o alface, sem o alface e tudo mais. Então, assim, a gente gosta muito dessa questão de personalização, né? Então, até quando quando eu trabalhava no outro escritório, a palavra da moda ela era tailor-made, que é o que o costureiro faz personalizado para cada pessoa. Então, assim, era a palavra do momento. Eu agradeço as suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.